Rosário, eu queria que você falasse primeiro sobre o lance de colocar na Bolsa de Valores a Arena até 49%. O Wesley disse, não preciso pôr 49%, posso pôr 10%, 20%, 30%. Você é a favor? Você é contra? Você gosta da ideia? Há ajustes a serem feitos? Se fechar aquele acordo, que depois a gente obviamente vai querer te ouvir também, esse acordo que está sendo tentado com a Caixa, você é a favor, já que eu consegui esse acordo, eu não tenho por que pôr na 49%, eu posso tentar pegar todo o dinheiro para mim, e você larga a mão desse acordo, mas antes de você entrar no acordo da Caixa, fala do lance da Bolsa, toda a sua visão vendo de fora, se você concordaria ou não, por favor. Vamos lá. O que é a Arena Corinthians hoje? Ela é um ativo, um estádio. Tá? Quem que é dono dessa arena? Essa arena é de um fundo, tá, de investimento imobiliário. Tá? Esse fundo de investimento imobiliário, ele tem no mercado. Tá? Você tem fundos de investimento imobiliário que investem em escritórios comerciais, em shopping centers, em galpões logísticos. Esse fundo imobiliário investiu numa arena esportiva. Tá? Quem que é cotista desse fundo imobiliário hoje? 100% Corinthians. Depois do acordo que foi feito com a Caixa em 2021, em setembro de 2021, já tinha saída da Odebrecht e teve a saída da própria Caixa do fundo. O Corinthians ficou dono de 100% dessas cotas. A proposta que foi apresentada, ela conceitualmente não é ruim. Mas por quê? Porque você tem lá, imagina, como é que funciona um fundo imobiliário? Eu não quero comprar um apartamento para alugar. Tá? É como se eu estivesse comprando um pedaço da sala. E por que eu quero comprar um pedaço da sala? Porque eu acredito na valorização daquele imóvel e lá na frente eu posso vender só o pedaço da sala. Eu preciso comprar o imóvel inteiro. Não preciso passar a escritura. Tá? Então o que eu faço? Eu coloco o meu dinheiro num fundo para alguém administrar. Esse alguém compra um imóvel, eu recebo a renda desse imóvel durante o período que eu permanecer cotista, seja aluguel, tá? Seja, no caso do nosso estádio, bilheteria, e cada fundo tem sua regra. Né? Pode ser o shopping center, por exemplo, ele tem receita de royalties, né? Ele tem luva para renovação de contrato, ele tem aluguel que ele recebe das lojas. Pode ter um fundo, e é importante você ler o regulamento de todos os fundos, pode ter fundo que te paga o aluguel, pode ter fundo que te paga o aluguel e o royalty, pode ter fundo que te paga o aluguel, a luva e o royalty. E assim, precisa ver o que a gente está prometendo para o investidor. Tá? Agora vamos falar de... Então assim, o conceito, ok, eu nunca vou questionar o conceito do fundo imobiliário. Ele está aí, é um negócio absolutamente consolidado no mercado, mas quando a gente fala da Arena, primeiro, será que vale a pena vender receita futura de bilheteria? Tá? É uma primeira pergunta. Precisa ser avaliado. Segundo, por que alguém investiria no estádio? Pensando num investimento puramente financeiro. Esquece que eu posso investir lá porque eu quero, de uma forma emocional, ser dono de um pedaço do estádio que eu frequento uma vez por semana com a minha família. Tá? Na parte financeira, para eu topar ser sócio da Arena, eu tenho que dizer o seguinte: olha, gostei, confio na sua gestão, entendo que você, gerenciando esse imóvel, você vai dar lucro e eu topo correr o risco de só receber se você der lucro. E o Wesley falou aqui para você, ele falou assim, não é a receita de bilheteria, é o resultado da operação. Tá? A gente já falou aqui que o resultado da operação hoje é negativo. Né? Mas vamos lá, faz de conta que seja positivo. Eu tenho que acreditar que você vai ser competente o suficiente para gerar retorno para mim, como investidor, e você vai me distribuir um pedaço desse retorno. Conceitualmente, assim, nada a criticar. Vamos na prática. O Corinthians deve para a Caixa hoje uma taxa de CDI mais 2. Tá? Veja, a Caixa ela não é cotista da Arena. A Caixa é credora. O que quer dizer isso?
Se eu não pagar, ela vai lá e ela executa o que eu coloquei em garantia. O que eu coloquei em garantia para a Caixa? Tem o Parque São Jorge, tem um fundo que ele recebe duas coisas. Ele recebe uma parte da negociação de atletas e uma parte do dinheiro da televisão. Tudo isso está bloqueado a favor da Caixa. Se eu não pagar, ela vai lá e toma isso. Tá? Ou seja, ela vai receber se eu for competente ou não, se eu der lucro ou não, se eu der resultado ou não, faça chuva ou faça sol, faça pandemia ou não. Ou seja, para correr o risco de não receber, porque eu só vou receber se tiver resultado, o retorno que eu tenho que ter como investidor é muito maior que CDI mais 2. O que não faz sentido nenhum no que foi apresentado é achar que alguém vai colocar dinheiro lá esperando menos do que o financiamento da Caixa custa. Ele tem que exigir mais, porque o risco dele é maior. Entendeu? Faça chuva ou faça sol, eu tenho que pagar a Caixa. Faça chuva e não teve jogo, eu não tenho que pagar o investidor do fundo imobiliário. Eu não tive receita, eu não dei resultado. Entendeu a diferença? Sim. Tá? Ou seja, a estrutura que foi proposta não funciona. Tá, então você, a princípio, você dessa maneira seria então contra esse lance de colocar na bolsa, seja 20%, 30%, 49%. Cara, basicamente você seria contra, né? Desculpa, Vissone, não é questão de ser contra ou a favor, sabe por quê? Porque do ponto de vista de distribuição de investimento, quem decide investir é a outra ponta, é o investidor. Né? Então, assim, o que eu estou dizendo é, eu duvido que algum investidor toparia essa oferta. Eu posso fazer. Né? É óbvio que se eu puder usar um ativo como a Arena para me capitalizar, imagina o seguinte, imagina que eu pudesse, porque a minha dívida de curto prazo, que é aquela que vence até o meio do ano, ela é muito mais cara que CDI mais 2. Ela é o meu cheque especial, ela é o meu rotativo do cartão de crédito. Tá? Se eu pudesse vender até 49% do estádio para enfrentar essa dívida de curto prazo, seguramente eu ia trocar uma dívida mais cara que eu tenho hoje por uma mais barata se eu pudesse fazer isso com o estádio. Então, a pergunta é, você faria ou não? Cara, se eu tivesse um buraco importante na minha dívida de curto prazo, sim, eu faria. Mas o que eu estou te dizendo é, da forma como foi apresentado, eu truco que algum investidor ia comprar aquilo. Exceto emocionalmente, etc, etc, etc.